estarei, nesse momento, gravando o que vocês vão mencionar a respeito deste último ano, uma turbulência que você vê em a sua mente, alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma luta, alguma coisa que para você ia ser impossível e acabou, no final, recebendo um livramento ou uma bênção ou caso resolvido. Quem gostaria só manifestar e abrir seu microfone, que já deixei aqui autorizado. Pois não, irmão Ney? No início do ano passado, foi em maio do ano passado, a gente está em 2021, não, foi em 2019, tá dando um ano e alguma coisa. Como o senhor sabe, a empresa que eu tinha faliu, quebrou, e eu quebrei sem saber o que seria no dia seguinte, não tinha condições de pagar o aluguel. Deus providenciou um lugar para eu ficar. Eu conversei com o dono desse estabelecimento, dessa casa, que ainda estava terminando a construção. Ele permitiu que eu fosse para lá com a minha mulher e meu filho. Prometi a ele que não atrasaria o aluguel, mas também não saberia de onde ele viria. A conclusão é que eu perdi a minha empresa e depois de um ano eu consegui reabrir outra, graças a ele. E hoje eu estou numa condição muito melhor do que eu estava quando eu era dono de uma empresa e tinha um sócio. Hoje eu não tenho mais sócio e eu agradeço a Deus, porque eu, sinceramente, eu não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa eu tinha certeza, eu acreditei nele em todos os momentos. Foi um momento difícil, mas foi um momento, entendam bem o que eu quero dizer, foi um momento assim extremamente bom, porque eu cresci muito, a minha fé se robusteceu bastante. E isso me fez ver que eu posso confiar em Deus em todos os momentos, e eu não tenho medo do futuro. Quando a gente canta aquela música, né? Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. E isso, para mim, é uma verdade do fundo do meu coração. Muito obrigado, Ney, muito obrigado mesmo. A irmã Monique, ela levantou a mão, pode abrir seu áudio. E a irmã passou perfume, então já tem o vídeo aberto, que benção. Então, por favor, pode abrir seu áudio. Assim, abrir? Exatamente, já abriu. Então, eu quero dar um testemunho, porque a minha irmã, no ano passado, ela engravidou e ela já tem 44 anos, estava passando por alguns problemas psicológicos, de saúde, e era uma gravidez de risco. E isso me afetou muito minha parte emocional. Eu cheguei a ficar até hipertensa por causa disso. Porque depois que eu perdi minha mãe, me apeguei muito a ela, assim, a gente se aproximou, né? E eu fiquei muito tensa, muito preocupada. E ela... Só um minutinho que eu vou tirar meu neto daqui para ele deixar eu falar. Não! Então, o que aconteceu? Ela ia ter o neném no hospital público e a política do hospital público é muito complicada, né, nessa situação. E ela foi para ter neném esse mês que passou e chegou lá, o parto estava muito difícil, a criança não saía, ela já estava passando mal, estava ficando roxa, com dor no peito, e eu fiz uma oração dentro do centro cirúrgico, dentro da sala de parto, e clamei o Espírito Santo para atuar na mente daqueles médicos, e contrariando a vontade deles, eu senti que foi o poder de Deus, eles levaram ela para fazer uma cesárea. E lá na cesariana, eles viram que a criança estava mal encaixada, ou seja, minha irmã ia perder esse bebê, ela poderia perder a vida dela por causa de uma política injusta de um hospital público, né? Então, eu senti ali a atuação de Deus, a atuação do Espírito Santo, para que a coisa se desenrolasse e fosse resolvida. E eu sou muito grata a Deus, porque ela está bem, o neném está bem, graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Que bênção, que bênção. Eu estou aqui com um probleminha que já estou resolvendo. Deixa eu voltar. Mas alguém mais? Tem aqui, não estou vendo a mão levantada. Pronto. Alguém mais? Tem assim Ô, pastor. Boa noite, pastor.
Irmão Sérgio, que bênção. Pode falar, irmão Sérgio. Eu vou ser bem rápido, porque eu sei que o tempo está correndo, né? Eu tenho uma bênção também para poder agradecer a Deus. Eu sofri um infarto silencioso no ano de 2020 e passei o ano de 2020 todo fazendo exames. Eu não sabia que eu havia sofrido esse infarto e chegou-se à conclusão, depois de eu fazer vários exames, chegou-se à conclusão que eu devo ter algum entupimento nas minhas artérias. E eu comecei a tentar o Hospital Silvestre pela parte social, pelas vias normais. Eu não conheço ninguém lá, pelas vias normais, fui tentando, não consegui êxito. E a minha esposa, ela falou assim, olha, só nos resta o SUS. Ela foi, pegou a minha documentação toda, os meus exames, e começou esse processo lá. Quando ela recebeu uma ligação na última, cerca de quase 15 dias atrás, ela foi lá pegar o documento. Qual hospital que eu vou fazer o meu procedimento? O Hospital Silvestre. Então, Deus atende o nosso apelo. Deus cuida de nós de forma especial. Eu estava até falando isso com os meus alunos. Falei, gente, só não abri o meu problema, mas eu garanti para eles que Deus cuida de nós de forma especial, assim como se eu fosse um bebezinho. É assim que eu me senti nas mãos de Deus. Super protegido, porque eu queria muito fazer esse procedimento num hospital que não fosse público, devido a essa confusão toda que nós estamos vivendo. E Deus ouviu os meus apelos. Então, o amor de Deus é tão maravilhoso que Ele nos ama de forma muito especial. E Ele me deu essa tranquilidade e, possivelmente, na próxima sexta-feira, eu estarei fazendo o meu cateterismo. Amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Por isso. Obrigado, irmão Sérgio. Nesse momento, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus, capítulo 8, e do versículo 23 ao 27, acompanhássemos um pouco esse relato demonstrado nesta filmagem. Eu iria passar um vídeo mais curto, metade do tempo, mas esse outro vídeo, ele não retratava exatamente o que é uma tempestade. Então, eu optei por esse, porque eu sei que cada um de nós temos passado por tempestades que, como nós vimos no vídeo, não sei se você sentiu que eu, às vezes, sinto ao ver o relato ou ao pensar no relato, parece que a tempestade não vai acabar, não é verdade? O vídeo parecia longo, mas ô tempestade, não é? Jesus só está em pé no barco, por que não acalma logo, não é? Mas nós vamos ler o verso e vamos tirar algumas lições para as tempestades que ainda virão. Vocês relataram algumas tempestades, o irmão Ney Robson, antes do meu irmão Ney Robson entrar, minha tia Sulamita contou da tempestade lá no Texas. Nunca foi tão pesado, né? 72 horas sem calefação e todas as casas precisavam. A minha prima estava sozinha, teve que dormir no carro, não é, para poder sobreviver. Ela relatou que vários morreram, os idosos, os que tiveram ali dificuldades, morreram congelados. E nós estamos tendo aí outras situações, inclusive esta que estamos passando. Nunca em um ano eu vi tantas pessoas próximas descansando. E eu sei que nós temos ainda tempestades para vir por aí. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 8, e do versículo 23 em diante. Eu escolhi Mateus, mesmo que Marcos, Lucas também tenham o relato sobre o momento em que Jesus acalmou uma tempestade, mas eu escolhi Mateus porque ele traz alguns pontos interessantes aqui que podemos destacar. Estão com a Bíblia aberta? Acompanhe então. Eu até vou pedir, se possível, a alguém que compartilhe, leia também. Você pode abrir o seu vídeo e pode ler, por gentileza.
Pode ler, pastor? Boa noite, gente. Fabiana, bem-vinda, viu? Boa noite a todos. Diz assim o texto: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. É até o 27 ou até só o 23? Até o 27. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muito obrigado, Fabiana. Nesse momento, eu quero que você entenda, então, algo a respeito do texto e a respeito do que Jesus estava ali fazendo. Eu creio que você já deve ter passado por situações em que, mesmo estando com Jesus, sendo um membro da igreja, alguém que se entregou a Cristo, ora, faz vigílias, faz jejuns, lê a Bíblia todos os dias, estuda diariamente a lição da escola sabatina, você pode estar aí tranquilamente pensando, mas como? Parece que Jesus está alheio, parece que ele não está se importando. Primeiro destaque que eu queria que você pontuasse, eu sei que o Ney Robson, que contou sua experiência, pode dizer, não, pastor, comigo eu sabia que Jesus não estava alheio. Mas eu tenho certeza, irmão Ney, que em algum momento o inimigo tentou colocar esse pensamento na sua cabeça. Eu sei que minha tia, no grupo da família, nós ali trocamos mensagens, orações, etc. Mas eu sei que lá no fundo, o inimigo quis dizer assim, olha, Jesus parece que está alheio, parece que ele não está se importando com essa tempestade, com a quantidade de pessoas morrendo. Ele está dormindo. Não é isso, na realidade, o que o inimigo quer colocar na nossa vida? Parece que Jesus está alheio aos problemas e turbulências e dificuldades, tempestades em nossa vida. Eu sei que cada um aqui que contou, irmão Sérgio, em algum momento, eu sei que ele tem confiança em Deus. Mas o irmão Sérgio pediu que fosse no Hospital Silvestre a Deus, mas não foi no mesmo dia a resposta de sua oração, não é verdade, irmão Sérgio? Eu sei que em algum momento o inimigo tentou dizer assim, olha, Jesus está alheio, ele está dormindo, ele não está nem aí com a tempestade que você está passando. Você já não teve esse pensamento? Você já não teve essa dificuldade em confiar que Jesus poderia se fazer presente? Porém, queridos, ele não está desatento e nem alheio a nenhuma de nossas dificuldades. E aqui eu quero, então, levar vocês a pensar em algo que, como tema, como o ponto em que eu quero destacar, que é o pecado mais antigo do mundo. Sabe, queridos, eu quero então que você faça um paralelo, volte comigo a uma rebelião que aconteceu lá no céu. Nós vimos que lá no céu, Jesus não estava alheio ao que se passava pela mente de Satanás, que na realidade ainda era Lúcifer, um anjo de luz, inteligente, sábio, tinha preeminência entre os demais anjos. Regia o coro de anjos. Ele tinha ali uma inteligência, quem sabe, que sobrepujava, e quando começou ali aquela semente do coração dele se mostrar, exteriorizar agora, parecia que alguns anjos devem ter pensado, olha, mas o que está acontecendo? Por que parece que as coisas vão tão lentas? E eu vou avançar um pouquinho a história e vamos chegar agora ao momento em que Jesus lançou Deus, né? E Jesus e o Espírito Santo agora tiveram que expulsar Satanás do céu. Ele veio para a terra. E aí vocês conhecem aqui na terra que também a serpente vai e engana Eva, coloca Eva também em pecado, e agora os outros mundos não caídos, como nós temos citações
pela Ellen White, nessa escritora que recebeu muitas visões e orientações de Deus. Mundos não caídos devem ter pensado e também imaginado, parece que Deus está dormindo, está alheio. Olha agora o que está acontecendo, por que não fulminou? E eu sei, porque muitos já me falaram, e eu sei que na sua mente também já deve ter momentos em que você pensou, de que em algum momento Jesus deveria ter fulminado Satanás para você não passar pelos problemas que você passa hoje. Teria acabado o mal lá na raiz e não deixasse chegar como chegou até hoje. E não é verdade? Já não passou na sua mente essa questão? Por quê? Por que demorou tanto? E ele, na sua onisciência, sabia que para salvar, resgatar e aniquilar, acabar com o pecado, ele chegaria na cruz do Calvário. E mesmo antes de ser o sacrifício por nós, ele sofreria nas mãos deste inimigo. Ele incitou multidões para que Jesus fosse crucificado, gritando, aclamando a sua crucifixão, e injustamente, não é? E ainda libertando aquele que justamente deveria morrer naquela cruz, e ele foi para a cruz que não era dele. Muitos de nós podemos estar pensando, Jesus está dormindo? Está alheio? Por que ele permite? Por que está tão demorado? Por que parece que não há uma solução rápida? Eu queria que você e eu entendêssemos uma coisa. Nós estamos hoje num mundo em que queremos soluções, respostas rápidas. E por isso pensamos que Jesus está alheio, dormindo, não dando atenção às turbulências e tempestades de nossa vida. Mas vamos seguir no texto um pouquinho. Porque aqui está dizendo que quando veio essa tempestade, os discípulos clamaram, acordaram Jesus e clamaram dizendo, Senhor, salva-nos, porque agora vamos perecer. Olha, eles já tinham tirado a água do barco, já tinham feito de tudo, mas eles... que eu tive que conectar aquele negócio lá, viu? Não apareceu. Ok, já estamos aqui podendo voltar. Eu sei que Jesus, de uma forma especial, ele estava ali agora dormindo, mas não alheio. Eu queria que você não esquecesse desse ponto. Dormindo no barco, porque ele estava seguro de que ele chegaria ao outro lado, como diz o versículo 28. Ele iria ainda desempenhar uma missão lá na cidade dos Gadarenos. Ele iria ali libertar dois endemoniados, ele sabia, porque Deus, na sua madrugada, com aquela oração, aquela comunhão, como já estudamos na outra quarta-feira, que Jesus, de uma forma especial, ele levantava altas madrugadas para ter essa comunhão com o Pai, essa dependência do Pai, e ele já sabia que tudo ia terminar bem. Sabe, queridos, eu queria que você também soubesse que tudo terminará bem. Jesus não está dormindo, ele não está alheio. E sabe, queridos, enquanto os discípulos de Jesus lutavam com suas forças, eles estavam cometendo o pecado mais antigo que existe em nosso universo, não em nosso mundo em si, do universo, porque foi no céu que começou esse grande pecado. Porque Lúcifer, ele não aceitou a dependência de Deus. Lúcifer, ele não aceitou a submissão a Deus. Lúcifer desejou ser até mais que Deus. E sabe, queridos, aqui está um grande pecado. E ele agora propagou esse pecado para uma terça parte dos anjos. E quando lançado em terra, ele levou Adão e Eva ao mesmo pecado dele. Ou seja, quando Adão e Eva também se independeram de Deus, ele estava exatamente levando-os ao mesmo pecado que ele cometera no céu. E Deus não está alheio. O plano de salvação e redenção já estava feito antes da fundação do mundo.
Jesus nunca esteve alheio a nenhum problema e sofrimento que nós passamos. O problema é que nós fazemos como os discípulos, e esse é o pecado que nós, pelo DNA que recebemos, né, que todos nós somos pecadores, segundo Romanos 3:23. Então, nós começamos a tirar a água do barco, nós começamos a perguntar um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um irmão, um amigo, um colega: olha, o que você acha? O que eu posso fazer? Como é que eu tiro a água do barco? Como é que a gente faz? Não é verdade? Nós procuramos soluções por nossas próprias forças, por nossa própria sabedoria, e assim nós aumentamos cada vez mais o problema. E aí eu venho à questão, a independência de Deus, o não buscar a Deus. Imagine, queridos, assim que começou esta tempestade, eles não poderiam dizer: Jesus, estamos calmos como o Senhor, porque o Senhor está comigo, o Senhor está no barco, a tempestade está aqui incontrolável, o Senhor pode fazer alguma coisa por nós? Mas eles não fizeram isso. Só depois que a situação já estava incontrolável, onde eles viram realmente vamos morrer, aí sim eles buscaram a Jesus. Interessante um ponto, que Jesus, ele de imediato, e por isso eu escolhi Mateus, porque se vocês forem ao outro evangelho, ele coloca numa ordem diferente. Ele coloca Jesus primeiro acalmando a tempestade e depois chamando-os de tímidos, ou chamando-os de pouca fé, de faltos de fé. É interessante, queridos, que aqui ele repreendeu os discípulos: olha, por que vocês estavam simplesmente com medo, lutando, se eu estou aqui? E uma outra coisa, o que Jesus queria que eles tivessem aprendido é terem o poder que ele também tinha. Ou seja, o que Jesus queria, enquanto ele dormia no barco, é que um deles tivesse entendido as lições que ele havia feito até hoje diante deles, os milagres. Se você vier ao capítulo 7, você vai ver que Deus, através de Jesus, realizou muitos milagres. Eles assistiram o Sermão do Monte. No capítulo 8 é relatado que eles viram a cura de um leproso, eles viram a cura da sogra de Pedro, etc. E muitas outras curas está aqui relatado do versículo 16 em diante. O que Jesus estava esperando é que eles tivessem o Espírito Santo na vida deles, tivessem a comunhão como Jesus tinha, tivesse a certeza de que Deus estava com eles. E um deles chamasse ali: olha, espera aí, vocês estão com medo? Não fiquem com falta de fé. Jesus está conosco, nós estamos também com Jesus, nós podemos repreender o inimigo e a tempestade que está aqui nos levando à morte. Queridos, como está a sua fé? Se você olhar aqui, queridos, eles ficaram ainda retrucando: quem é este que o mar obedece? É o mesmo que disse que quando nós acordarmos e estivermos cheios do Espírito Santo, faremos coisas maiores. Quando tivermos fé como Jesus queria que eles tivessem, e Jesus teve, nós vamos transportar montes. Nós vamos levantar um morto e ressuscitá-lo. A questão que eu queria enfatizar é: e esse pecado tão antigo, será que ele na nossa vida ainda não é bem atual? Nós não lutamos com as nossas forças, não somos independentes de Deus, só buscamos a Deus quando nós já estamos com o barco afundando? Vocês sabem que temos passado por mortes, e nem todas por Covid. Mas nós estamos tendo aí muitas situações difíceis. Vocês também sabem que nós vamos enfrentar tribulações maiores antes de Jesus voltar. A minha questão é: Jesus não está alheio. Ele já disse: o pão e a água serão certos. Jesus, ele já disse: vocês não precisam ter medo. A minha questão é: como está a sua fé? Será que ele vai ter que te repreender? Aqui para os discípulos uma repreensão, e eles mais tarde buscaram o Espírito Santo e aprenderam a lição.
A questão é que nessa tribulação final, nessa tempestade final, não vai ter tempo de uma segunda chance de ir, como os discípulos foram depois buscar o Espírito Santo. É agora que devemos buscar o Espírito Santo. É agora que devemos ter essa fé avivada. É agora que devemos buscar aumentar essa fé, que é pelo ouvir a palavra de Deus. É agora que nós precisamos reconhecer que esse Deus que acalma a tempestade, ele está também agora acalmando o teu coração para não ficar ansioso, mas para lançar sobre ele a ansiedade, pedir a ele fé para você ser um grande instrumento, uma grande testemunha de que você anda com Deus. Queridos, não é fácil, às vezes, quando a coisa aperta, mas eu queria que você soubesse. Jesus não está alheio, o que ele quer que você dependa dele, receba o poder dele, peça a ele socorro, ou até mesmo em algumas situações ele vai dizer: acalme a tempestade, ordene, eu estou contigo. E eu tenho certeza que com isso nós vamos mostrar ao mundo que, por mais que eles estejam negando a Jesus, ele ainda tem um povo que tem uma grande intimidade com Jesus, que ainda busca e confia e que aprenderam a lição de que esse Jesus no barco não temos como temer as tempestades que virão. Queridos, dias, alguns querem ouvir a seguinte frase: logo vai passar. Hoje eu ouvi pelo menos umas 3 vezes. Ai, não vejo a hora dessa pandemia passar. Ah, não vejo a hora de voltar à normalidade. Eu vou dizer a você, me desculpe, pode acabar até a pandemia ou amenizar, mas coisas piores virão. E como está a tua fé? Você vai acordar Jesus na sua vida ou vai deixar ele dormindo? Ele está esperando apenas ser chamado, apenas ser clamado por você. E o meu desejo é que quando a tempestade maior vier na sua vida, você clame por Jesus, tenha Jesus e tenha o poder dele na sua vida para vencer e chegar ao céu, onde lá sim vai ser o porto seguro. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial e conceda a cada um de vocês um final de história nesse planeta. É assim que eu quero terminar esse sermão, tendo Jesus no barco, do teu lado, acordado, te acalmando a tempestade no seu coração, porque essa é a pior tempestade, e fazendo da tua vida uma vida de fé. Posso orar por você? Vamos fazer oração? Pode então curvar sua fronte. Querido Senhor e querido Deus, estamos clamando, ó Senhor, por tantos problemas, tantas tristezas, tantas coisas que têm nos abalado. Mas o Senhor está conosco, nós já nos entregamos a Ti. E o que está nos faltando é clamar por esta fé, pelo Santo Espírito, para termos este poder que o Senhor nos outorgou. Querido Deus, com muita humildade pedimos perdão. Com muita humildade te peço, por favor, venha agora estar nos acordando para os momentos finais da história deste mundo. Esteja nos dando o senso de urgência para mostrarmos a todos que precisam clamar por Jesus, precisam buscar Jesus e não continuar independentes de Jesus, pois esse pecado original e tão antigo, ele vai levar muitos, mas que ele não leve a nós, mas que consigamos alertar outros para que não fiquem nesse mesmo pecado, sem o perdão e sem a mudança por meio do teu poder. Entrego nas tuas mãos a nossa vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai.